Shalom, a paz do Senhor, glória a Deus. Olha só, é esse o título mesmo que eu vou falar, viu? Olha só, tem umas Bíblias chamadas corrigidas, certo? Então, essas Bíblias maravilhosas trazem em Naum 2:4 uma das pregações, né, que as pessoas que pegaram como novo convertido lá por 2000, ainda estava pelo ano 2000 ainda estava rolando essas pregações, né? Veio a teologia e começou a tirar tudo isso daí. Mas vou passar aqui algumas coisas, graças a, glória, Jéssica Costa, aquilo Rainan, né? Deus os abençoe. Olha só, aí nessa passagem de Naum 2:4, que você tiver essa Bíblia corrigida, você vai ver lá na primeira página, tem assim, Bíblia de Estudo Pentecostal. Embaixo vai estar traduzida em português, mais para baixo vai dizer revista e corrigida. Pronto, se sua Bíblia, mesmo não sendo pentecostal, tiver revista e corrigida, aí a gente vai ler por ela inicialmente esse texto de Naum 2:4. Depois, se você vir esse vídeo, bota para rir junto com todo mundo, porque essa pregação estava muito em alta na época lá de 2000, 2003. Estava em alta, sabe? E os pregadores na unção, no poder de Deus e tal, e eles tinham orado, eles tinham se consagrado, mas faltava o conhecimento, certo? Então, muitas das pessoas que falam, fulano é um vaso, fulano estudou e tal, ele disse, o pregador, não só um, mas vários, eu era novo convertido e acreditei. Mas depois eu fui estudando a palavra e vendo que não era aquilo. Isso também é o que dá um problema, que até hoje eu vejo que algumas pessoas só querem uma versão da Bíblia. Não, tenha 3 diferentes, aí você compara elas. Então, na 1:2:4 diz assim, os carros se enfureceram nas praças. Olha só. Chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como de tochas, correrão como relâmpagos. E aí o pregador entra e diz, fechemos a Bíblia e agora vamos orar agradecendo pela palavra. Agradeceu pela palavra e em seguida ele disse, eu vou mostrar para vocês algo inédito, irmãos. A criação dos automóveis. É isso mesmo. Os automóveis. Criação do automóvel. Meu Deus, o negócio foi forte. Quando eles começaram a criar, a dizer isso daí, podem convidar, espalhar, divulgar esse vídeo aqui, que alguns irmãos vão entender o que eu estou falando aqui. Aí ele disse que os carros aqui seriam carros, automóveis que o profeta viu. Que o profeta viu, né? E eu não consigo me conter. O profeta viu o automóvel. E ele começou a ver os carros pelas praças. Essas praças, as praças que você vê lá, como lá nas quintas tem a Praça da Bênção, né? Que a gente evangeliza, né? Tem outras praças, né? André de Albuquerque, ele estava dizendo que eram essas praças aí. E tem muita praça, né? Em Natal tem muita praça. Mas ele estava dizendo que eram os carros passando pelas praças. E aí um pastor muito sábio, não falou na frente dele, me chamou e disse, irmão Wallace, deixa eu mostrar na minha. Esse pastor foi sábio, ele foi muito sábio nesse ponto. Aí quando ele leu em outra, o texto não parecia aquilo que ele estava dizendo. Aí ele disse, parece com que eu estou falando, com que ele falou aqui. Então ele diz aqui, ó, o seu parecer é como de tocha. Ele disse que era o farol. O farol do carro. Até minha esposa tá rindo aqui. Ai, mas vamos ler em outra, porque tem uma comparação de versões, né? Tem uma comparação de versões.
Então, hermenêutica é a arte de interpretação do texto, ou ciência. Uma das regras é você comparar uma Bíblia, certo? Que é essa que eu tenho aqui, com a mesma passagem de outra. Então, vamos olhar King James atualizada. Olha como muda já. Os carros de guerra, olha aí, os carros de guerra percorrem as ruas, né? E cruzam velozmente pelos quarteirões, parecem tochas de fogo e se arremessam como relâmpagos, certo? Mas ainda vamos comparar com outra. Na 1, 2, 4. As carruagens, olha, já tirou carro. Então ele está explicando que aqueles carros ali eram carros de carruagem, era carruagem, certo? Se vocês assistiram os filmes, é aqueles carros de 2 rodas que os reis, conduzindo através de cavalos, eles guiavam, certo? Então, seguem em alta velocidade pelas ruas, acotovelando-se, né? Ó, chocando-se, acotovelando-se uns aos outros nos lugares abertos. Sua aparência é como tochas. Correm aqui e ali como raios. Aí o que é isso? O pregador pegou só esse versículo e fez uma pregação de 20 minutos. Ora, 20 minutos, foi mais de meia hora. Com um versículo. Então, isso não procede, isso não bate, certo? Então, vocês têm que ver o contexto. Então, vamos ver o contexto. É junto com o texto. Na 1, 2, 4, ele leu. Vamos ler do 1 ao 3 e emendar com 4, tá bom assim? Aí vocês vão entender. Agora, observem quem é que está falando, quem é, aonde é, a cidade que onde é, né? E vamos comparar aqui. Olha só. Eis que o destruidor avança, já avança contra ti, ó Nínive. Então, peraí, a cidade é a cidade de Nínive. Ah, tá vendo aí? A cidade de Nínive. Um destruidor levantou-se a face, guarda as fortificações, olha só, vigia a estrada, prepare-se e põe em posição toda a sua força, pois Adonai restaura o orgulho de Jacó, juntamente com o orgulho de Israel, pois os saqueadores o pilhavam e devastaram suas vinhas. Quem eram os saqueadores, né? Era quem estava atacando Nínive. E os carros, como tochas, era um espelho dourado que eles colocavam na frente daqueles carros de madeira para justamente cegar o inimigo. Entendeu aí? Aí olha só eles. Fortalece a resistência, reúne todas as suas forças, porque Adonai restaurará o esplendor de Jacó. Jacó aqui seria Israel. Fará voltar a glória de Israel, ainda que os saqueadores tenham devastado e destruído suas videiras. Os escudos. Então, essa profecia aqui, profetizada, escrita nessa passagem, né? Ele prediz o acontecimento do ano 612 a.C., certo? Quando o exército da Babilônia chegou, né? E dos medos conquistaram inexpugnavelmente fortalezas de Nínive. Então, não era nada de automóvel. Aí tem gente que chegaram, mas um ou outro ainda chega para mim, uma vez ou outra, mas é assim, uma agulha no palheiro. E diz, pastor, o senhor sabe onde é que está a criação do automóvel? Aí eu dou aquele sorriso, chamo ele, me mostra, irmão. Aí vou devagarinho, porque a ideia é explicar, não humilhar. E às vezes a pessoa tem convicção que é aquilo. E você tem que ir explicando. Como é que em Nínive, uma cidade que tinha estradas de areia, tinha automóvel. Tá entendendo aí a questão? Então, é muito engraçado. Mas eu tô rindo das situações que eu passei. Porque eu acreditei nisso. Então, irmão,
Tem muita coisa que o novo convertido ele tem que aprender. E isso daí se resolve com culto de doutrina e discipulado. Porque no culto de doutrina, ele dá umas mensagens, dá o âmago da doutrina, dá, mas não dá tudo. Então você precisa ir para a escola bíblica. E aí vai passar pelo discipulado, e o discipulado vai tirar essas dúvidas. Você leva as dúvidas, e no fervente oração, que é onde a gente está dirigindo, no conjunto, eu tiro dúvidas, certo? Tem dúvidas que aparecem porque a pessoa está lendo a Bíblia e aparece. Se você não tem dúvida, não está lendo a Bíblia. Mas é isso daí. E se eu achar outras, eu vou falar aqui para vocês. Tá certo? Mas acabei de me lembrar de mais uma. Olha só. Só que é em outro livro. Olha só. Sofonias, se eu não me engano. Quer ver? Sofonias. Passando um pouquinho as páginas. É aqui mesmo. Capítulo 1, versículo 16. Né? Sofonias. Vamos botar todas aqui numa página só, para fazer a comparação de versões. Sofonias, capítulo 1, verso 16. Essa daqui tá. Vamos botar todas na mesma página. Sofonias 1:16. Olhe só como diz nessa daqui. Agora é o atentado da Torre Gêmeas, certo? Aí, olha só. É o dia de... Aquele dia vem no 15, vem. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas. As cidades fortificadas, ele diz que são as torres gêmeas. As torres fortes e contra as torres altas. Entendeu aí? Porque eles dizem que é as torres gêmeas. Então vejam bem. E angustiarei os homens e eles andarão como cegos, a poeira das nuvens, lá do ataque, né? Porque pecaram contra o Senhor e o seu sangue se derramará como pó e a sua carne como esterco. Ele diz que é o atentado da Torre Gêmeas predito aqui em Sofonias. Vamos lá fazer a mesma leitura numa outra Bíblia. Porquanto aquele dia será um dia de grande indignação, dia de tribulação e profunda angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de nuvens e trevas, dia de que o chofar, trombeta, irá gritar os alertas de guerra, tá vendo? Não tem nada a ver com ataque da torre, contra todas as cidades fortificadas e contra as torres altas. Vamos lá. Então afligirei sobremaneira a humanidade, os homens vaguearão, sem nada enxergar, porque pecaram contra o Senhor, seu sangue se derramará como pó e suas entranhas como esterco, certo? Então vamos para a outra. E só texto isolado é complicado. Esse dia é um dia de fúria, dia de dificuldade e aflição, um dia de ruína e desolação, dia de escuridão e desalento, dia de nuvens e névoas espensas, o dia do chofar e do brado de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres altas que é sobre os muros da cidade. Então, as torres gêmeas, aqui, se você voltar para o primeiro versículo do capítulo 1, ele vai falar que é a cidade de Jerusalém. É um ataque contra Judá e Jerusalém. Então, as cidades, as torres altas são as torres do ponto do muro, onde os sentinelas ficam. Viu aí? Aí, isso daqui cabe quando você pega a Bíblia para estudar, porque senão... Mas eles disseram que era o atentado da Torre Gêmeas. Então, o profeta enxergou como antigamente tinha um desenho chamado Thundercats, me dê a visão além do alcance. Pronto, menino, aí ia lá, né? Então, quem viu Thundercats aí na época de Thundercats, que é antigo, viu? Então, acompanhou, você vê que tinha um personagem lá chamado Lion, ele colocava
uma espada aqui, e ela virava o olho do gato e mostrava. Então, meu amigo, no profeta não tinha isso. Então, Deus revelava um acontecimento para castigar a injustiça às pessoas que estavam em pecado. Então, tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, tem a cidade de Jerusalém, tem torres no canto. Então, não é o atentado das Torres Gêmeas. Seria um ataque contra Judá e Jerusalém. Tá certo? Então, ficamos por aqui, mas aparecendo mais, nós vamos. Amém. Adailto Camilo, Cleoci Alves, Jacira, Jéssica, Adailton Camilo, Deus os abençoe. Esse vídeo vai estar lá no YouTube também, certo? Então vocês compartilhem lá e curtam o nosso canal, tá certo? Se inscrevam, porque sempre vou estar colocando vídeos novos lá. Então, olha só. Então, o certo daqui eu mostrei na palavra, né? Preguem assim que vai dar certo. Mas se vocês forem nesse negócio de automóvel e torres gêmeas, aí vai ter sempre alguém que vai dizer, tá errado, certo? Então, para uma pessoa aqui que é especial, o que eu falei aqui é verdade. Tá certo? É verdade.